Viu? Como fica gravado, dá para assistir depois, tá? Não tem problema. Então tá, então aula normal semana que vem. Vamos orar e aí a gente começa a nossa aula de hoje. Nosso Santo Deus e Pai, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por esse dia, por essa manhã. O Senhor inspirou teus filhos e filhas para estarem aqui e que possa também ser um momento muito produtivo, Pai, de aula, de conversa, de reflexão, Pai, na tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Também nós colocamos a irmã Nami diante do Senhor, Pai. Ela está com uma crise de fibromialgia hoje. Imagino que isso deve ser algo muito dolorido e que o Senhor possa restaurar a saúde dela, que o Senhor possa trazer conforto e paz ao coração dela, Pai. Sobretudo, pedimos, rogamos pela tua cura na vida dela, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou fazer a leitura aqui do texto. Eu vou pedir que os irmãos que tiverem os seus microfones ligados, que desconectem. Depois, quando for para falar, daí vocês podem falar, porque aí fica mais fácil a transmissão. Tito, capítulo 2, versos 11 a 15 diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Irmãos, o pastor Guto ontem trabalhou vários temas no culto, na mensagem que ele pregou, e que vários temas desses vão ser repetidos hoje nesse estudo. E não foi nada combinado. É que assim, quando nós adotamos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, não há nenhuma coincidência, tá certo? Às vezes há em algumas questões de tema, tá? Mas estamos realmente muito afinados biblicamente e isso ajuda bastante, tá? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema da graça, boas obras, que foi bastante trabalhado ontem, sobre, eu não sei qual foi exatamente o tema, mas a ideia, assim, de ser um bom cristão na sociedade, alguma coisa desse sentido, né, pastor Guto? Foi isso. Então, são temas aqui presentes, tá? Eu vou fazer o compartilhamento. Sim? Agentes de transformação. Agentes de transformação, exatamente. Tá? Muito bem, eu vou fazer o compartilhamento agora. Vamos tentar fazer isso. Deixa eu ver. Só um momento, eu deveria ter, eu acho que, aberto o arquivo antes. Tá, eu acho que vai dar certo agora. Só um momentinho aí que... Tá fechar várias pastas aqui. Tá. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Tentar fazer o compartilhamento agora. Ah, apareceu. Ótimo. Tá aqui. Bom, o capítulo 2, que nós trabalhamos até o momento, ou melhor, nas duas últimas aulas, é basicamente uma exortação para o ensino na igreja. Irmãos, nesses períodos, né, nesses dois últimos encontros,
Tito deveria ensinar alguns grupos de pessoas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, jovens, escravos, basicamente esses grupos aí. E esses grupos, eles faziam parte da igreja, e cada grupo tinha a sua responsabilidade, também eles tinham as suas particularidades. E algumas dessas particularidades deveriam ser exaltadas, mas todos carregavam defeitos e pecados que precisavam ser abandonados. Então, tratava-se basicamente de um ensino moral sobre o modo como cada pessoa deveria se comportar na era presente, no tempo em que eles estavam vivos. E o ensino moral em que Paulo se baseava, ele estava baseado na manifestação da graça salvadora de Deus por meio da manifestação futura de Jesus Cristo. O ensino moral, ele não era legalista, ele não estava necessariamente baseado na lei mosaica, mas esse ensino, ele estava baseado no princípio da graça salvadora de Deus. E aí, Paulo vai dizer o seguinte, olha, vocês façam tudo isso, ensinem os homens mais velhos, as mulheres, os jovens e os escravos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Bom, a manifestação da graça de Deus ocorreu de modo maravilhoso, surpreendente. E essa graça, ela tem sentido de aparição. Procuram pensar, ou lembrar, pensar na experiência que Moisés teve quando ele estava naquela sarça ardente e Deus aparece para ele no meio daquela sarça e fala com Moisés para que ele retornasse ao Egito e libertasse o povo. Pois bem, Jesus, ele apareceu, ele surgiu com o propósito de salvar um povo que estava cativo, escravo no seu pecado. E ele fez isso pela graça. A palavra graça é a preferida de Paulo. É a principal palavra que Paulo vai usar, ou com um reforço teológico muito mais evidente nas suas cartas. E é essa palavra que motivou, por exemplo, a conversão de Lutero. Pela graça sois salvos por meio da fé. E uma vez que Paulo foi salvo pela graça, e por ela, mas também por essa graça, Paulo se tornou o apóstolo de Jesus. Irmãos, eu não me tornei pastor, nem o Guto, nem nós nos tornamos salvos por nossos méritos. Isso foi graça de Deus. A graça de Deus nos encontrou quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa graça motivada pelo amor, ela se tornou materializada em Cristo. É um amor comprovado pela presença do Deus encarnado, Jesus Cristo. Através de Jesus, sabemos que a misericórdia de Deus, assim, poder, glória, ele poderia simplesmente nos esmagar a todos porque nós pecamos. Mas Deus nunca nos rebaixou. Aliás, nós já nos rebaixamos suficientemente bem a ponto de pecar e pecar cada vez mais. O que Deus faz? Ele se rebaixou, ele tomou a forma humana, de acordo com Filipenses, e nos salvou. E nessa salvação, ele nos deu um novo status, ou seja, ele nos exaltou, ele nos tirou da nossa baixeza culposa e nos deu salvação. A graça de Deus é, sobretudo, salvadora. Muitas vezes nós vinculamos a graça de Deus a muitas coisas pequenas que nós ganhamos nesse mundo, com pequenos presentes, agrados, algumas conquistas, até materiais. Mas a graça de Deus aqui, ela é, sobretudo, salvadora. Nós estávamos perdidos, destinados à condenação, e Deus decidiu perdoar nossa dívida. A nossa dívida era imensa. Era uma dívida impagável. Não tinha como fazer isso de modo natural. O Pedro, certa vez, chegou para Jesus e perguntou o seguinte: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar
o nosso irmão, a pessoa que nos ofendeu, até 7, porque esse era o número perfeito para o judeu, e Jesus fala, em verdade, 70 vezes 7. Aí alguns teólogos, matemáticos, querem dizer assim, 70 vezes 7, 490, e beleza. Outros elevam a potência 7. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, você deve perdoar infinitas vezes. Infinitas vezes. E aí, Jesus ele vai ilustrar com uma parábola. Ele diz o seguinte, olha, certa vez havia um senhor que tinha um servo que devia muito dinheiro, algo realmente impagável. Era muito, muito, muito dinheiro. E o que ocorre? Ocorre que esse servo, ele diz o seguinte, olha, senhor, me perdoa, ele implorou, porque o senhor disse o seguinte, se você não pagar, eu vou escravizar a tua família, você vai ficar numa situação muito complicada, e eu não vou soltar ninguém até você pagar o último centavo. Aquele homem implorou, irmãos, aquele homem implorou pela vida dele, pelos familiares, e aquele senhor perdoou ele, uma dívida impagável. Você imagina, assim, 100 milhões de reais, assim, algo assim que precisaria muitas vidas para se pagar isso. Mas aí, aquele homem que foi agraciado por uma dívida impagável, ele encontrou um outro servo assim que devia 100 denários, 3 meses de salário, coisa de 3, 4, 5 mil reais, pensando no dinheiro de hoje. E aquele homem implorou, pedindo um tempo, pedindo perdão e tal, aquele servo que havia sido agraciado não perdoou aquele que devia uma ninharia e lançou ele na prisão. Foi isso que ele fez. Alguém que foi tão agraciado, assim, de uma dívida bilionária, mas não queria perdoar alguns vinténs. Irmãos, o que Deus perdoou da gente, de mim, de você, foi uma dívida bilionária, algo que nenhum dinheiro do mundo, nesse caso, seria capaz de pagar. Tá? Então, a graça salvadora de Deus, ela se refere a isso, a algo que eu não podia fazer por mim mesmo, e Deus simplesmente disse, olha, ele cancelou a dívida. Então, graça salvadora é cancelamento da dívida. A graça de Deus deseja que todos os homens cheguem à salvação, seja homens ou mulheres, gentios ou judeus, jovens ou velhos, livres ou escravos. Porque o verso 11 diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todas as pessoas. Então, todo mundo que deseja agora essa salvação, que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, e o livre-arbítrio está exatamente aí, não em que nós podemos conseguir a salvação pelo nosso mérito, mas a salvação, ela consiste na graça de Deus que perdoa, mas também no livre acesso que eu tenho a Cristo, em dizer, sim, eu quero essa salvação, eu quero receber o perdão da dívida. Então, nós somos salvos. E essa graça, irmãos, ela é perfeita e completa. Essa graça nos salvou no passado, quando nós recebemos Jesus como Salvador, mas também ela vai nos salvar no futuro, quando Jesus arrebatará a sua igreja. Só que essa graça salvadora me salva no presente, e ela nos educa a nos dar um direcionamento sobre o modo de como nós vamos viver, ou devemos viver. Então, a doutrina bíblica, a salvação, ela é uma salvação, eu diria assim, eterna, ela tem esse caráter subjetivo, mas também a salvação ela tem um caráter muito objetivo, ao ponto de nos guiar para uma nova ética. Se a gente vivia de um jeito para nós mesmos, nós não vamos mais viver para nós mesmos. Passaremos a viver para Deus e para as pessoas. Não existe graça salvadora, a menos que haja uma transformação moral operada pela graça de Deus. Transformação moral. Quer dizer, nós temos uma nova ética, um novo direcionamento de vida que vai influenciar o nosso comportamento de maneira positiva.
se nós continuarmos a tendo o mesmo comportamento de antes de convertido, é sinal de que não houve conversão. Então, assim, a pessoa vai ser membro da Igreja Holiness, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, mas ela vai ter o mesmo comportamento ruim, é porque ali não houve, de fato, conversão. Aí o verso 12 diz o seguinte: ela nos ensina, quem nos ensina? A graça salvadora. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de modo sensato, justo e piedoso nesta era presente. A graça de Deus nos ensina. A graça é a nossa professora. A palavra grega usada para ensinar aqui é derivada de paideia, a qual está contida na palavra pedagogia, da qual nós estamos amplamente familiarizados. E esse ensino aqui bíblico da graça tem o objetivo de dar educação, e ele tem dois lados. Por um lado, nos exorta, mas também nos encoraja, nos anima, nos confronta com o nosso pecado, mas também nos leva para um bom caminho. Nos disciplina, às vezes até nos machuca, porque fala coisas que nós não gostamos, mas também nos atrai para o amor de Deus. Ser exemplo, tá? O objetivo disso é ser exemplo, mas também andar com a pessoa. Eu não vou ser apenas exemplo das pessoas que estão comigo, mas também eu vou andar com essas pessoas. Irmãos, nós temos tido experiência na igreja de jovens que estão lá, e nós estamos caminhando com esses jovens. Não estamos apenas procurando ser exemplos para eles, mas também estamos procurando caminhar com essas pessoas. A palavra de Deus, essa graça, ela conduz, mas também ela libera. A palavra, ela não é algo escravizadora, ela nos dá chance de decidir sempre pelo melhor. A própria graça de Deus, ela não existe sem a disciplina. Nesse caso, o termo envolve mais do que instruir, mas tem o sentido de treinar com rigor. Então, irmãos, lê a palavra todos os dias, por 15 ou 20 minutos, ao longo de um ano, estendendo isso para a vida inteira. É um treino com rigor para a disciplina. E quando nós falamos em disciplina na igreja, sempre tem aquela ideia pejorativa, negativa, né? O fulano foi disciplinado, ele está no banco. Irmãos, isso é um dos aspectos da disciplina. Mas a disciplina, ela é principalmente instruidora, ela instrui, ela corrige, tá certo? Mas também a disciplina tem o aspecto cirúrgico. Muitas vezes, por uma questão muito grave em que a pessoa não quer se arrepender, a própria palavra fala que nós temos que entrar com uma disciplina cirúrgica e afastar aquela pessoa do corpo quando ela não evidencia nenhum tipo de arrependimento, mesmo conversão, tá certo? Mas, sobretudo, cada vez que o pastor prega, ela tem uma intenção disciplinadora, né? Ainda que seja uma intenção muito suave, muito tranquila, para trazer as pessoas para si, e aqui o si é para Cristo. Irmãos, é uma palavra também disciplinadora. Essa graça, ela nos educa para que renunciemos e repudiemos o pecado. A ideia aqui é ter um repúdio, um nojo do pecado. E renunciar significa dizer não. Uma vez que renunciamos ao pecado por meio da conversão, devemos confirmar o fato com a renúncia de práticas que prejudicam a nossa alma. Isso são duas faces da mesma moeda. Por um lado, eu sou salvo, mas eu estou sendo salvo e eu estou evidenciando essa salvação por meio de renúncias a práticas que são desaprovadas por Deus e que, evidentemente, prejudicam a minha alma. Aí uma frase interessante diz o seguinte: a lei induz o ser humano a dizer não, de modo precipitado, por medo da punição, sem que de fato esteja convencido do pecado. Então, a lei diz o seguinte: olha, você tem que andar numa velocidade moderada, a fim de não provocar acidente, não levar pessoas à morte, e também não ser multado, claro. Mas a graça, ela me traz a consciência de que, por amor aos outros, eu vou pôr o pé no freio, eu vou evitar acelerar demais.
A graça tem o poder de realmente convencer a pessoa do pecado. E quando uma pessoa consegue dizer não de coração, e não por força da lei, isso nada mais é que um milagre produzido pela graça de Deus. Nesse sentido, a graça nos ensina a renunciar a algumas coisas. Por exemplo, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A palavra grega para impiedade, e nós já trabalhamos essa palavra em Pedro, em Tito, é uma pessoa que vive de uma maneira impiedosa, que é o contrário de piedade, e a palavra grega aqui é asebeia, ou azebeia, que também pode significar incredulidade. Essa impiedade aponta para o passado dentro do paganismo, quando as pessoas realmente faziam rituais pagãos, muitos rituais, inclusive com sacrifício de pessoas. Então, ela aponta para o passado dentro do paganismo e para uma vida sem Deus e contra Deus. Todos os pensamentos errados contra Deus, todas as ações pervertidas que tornam a alma inimiga de Deus, estão em foco aqui. Então, pecado, impiedade, conforme o pastor Guto definiu ontem, significa uma ofensa contra Deus. É uma palavra muito próxima a nós, porque nós não gostamos de ser ofendidos. Né? Às vezes, a palavra, o termo pecado, é um termo que está muito deslocado da nossa realidade. Mas quando nós entendemos que pecado é ofensa contra Deus, e que quando eu peco, eu estou ofendendo a pessoa que deu a vida por mim, realmente isso deveria me demover, me constranger a não pecar mais. Bom, se a impiedade fosse renegada de uma vez por todas, irmãos, não era necessário exortar que as pessoas fossem a renunciar a isso. Mas nós somos cabeça dura. Nós temos muita dificuldade em renunciar os prazeres do mundo. Nós temos muita dificuldade de renunciar àquilo que faz bem à nossa carne. Por isso, e nesse sentido, nós precisamos aprender a renunciar esses pecados. Aí, nós temos também que renunciar às paixões mundanas. Aqui é um reforço, é um sentido muito forte dessa expressão, e remete à ideia de desejos diabólicos, que faziam parte do modo de vida dos pagãos. Aqui nós precisamos, nesse caso, compreender o seguinte: alegria pela criação e pelas criaturas de Deus, pela natureza, pelos pássaros, pelos animais, também a gratidão que nós vamos ter pelo alimento, pela bebida, pelo exercício da sexualidade dentro do casamento, não devem ser confundidas com um desejo viciado que corrompe o ser humano. Havia lá os ascéticos, muitos gnósticos, mas também na própria igreja, que no intuito de se desfazer de todas as paixões mundanas, ou mesmo até paixões lícitas, eles simplesmente saíam de uma vida de cidade e iam para o deserto. Porque o simples prazer do alimento já poderia se configurar na cabeça deles algo pecado, indesejado. Irmãos, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre coisas que excitam as paixões e arrastam o ser humano para longe de si mesmo e que está em contradição com uma vida sensata na justiça, motivo pelo qual deve ser rejeitado. Irmãos, nós rejeitamos a pedofilia, rejeitamos a pornografia, rejeitamos a muitas coisas, nós rejeitamos a gula, nós deveríamos rejeitar a droga, aos excessos. Eu falo às vezes com os jovens, o problema não está em você jogar os jogos de videogame, mas está em você exagerar nisso, em você construir toda a tua vida, o teu dia a dia em torno do jogo. Isso sim é pecado, eu vou aqui usar a palavra diabólico, porque afasta a nós mesmos dos nossos ideais mais caros e também afasta a gente de convivências boas com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, jogar videogame não é por si errado, mas fazer isso de maneira que atrapalhe a minha vida, isso acaba sendo um problema muito sério. Então, é possível fugir das paixões apenas de uma forma, pela graça de Deus.
como o coração cobiçoso conseguiria não desejar os desejos por si mesmo? O nosso coração, o meu coração é muito cobiçoso, irmãos. Por mim mesmo eu não consigo, mas pela graça de Deus, sim, é possível fazer isso. As variações dos vícios são ilimitadas, das formas mais grosseiras. E aqui, quando eu falo em vício, não é apenas pela bebida, mas pelo consumo, pelas redes sociais, o vício em relações sexuais, o vício em qualquer coisa. Nós conseguimos estragar até coisas muito boas como alimentação. A situação, por exemplo, do mundo egípcio era tão grave que as pessoas comiam, aí elas provocavam o vômito para poder comer de novo. Era um vício pela comida em si, pelo prazer de mastigar, de sentir sabores. Então, comer é uma necessidade básica de todos os animais, de todas as espécies. Mas quando você começa a fazer esse tipo de coisa, realmente você está se desencaminhando. Irmãos, quando as paixões mundanas, e esse que eu citei é um exemplo, não forem renegados, a graça se torna barata. A graça se torna barata, tá certo? É como se a pessoa evadisse da escola da graça de Deus. Nenhum esforço humano para as superações das paixões é capaz de conduzir ao alvo. Somente a graça de Deus é capaz de nos conduzir para um alvo seguro e eficaz. Agora, quais são esses esforços que nós empregamos para lidar com os vícios? Olha só, primeira coisa, não resistir aos desejos, mas negar que eles existam. Negar os desejos. Ou aquela coisa assim, eu controlo, eu paro quando eu quero. Isso é negação. Isso é negação. E vai empurrar a pessoa cada vez mais para o poço. A outra coisa é represar as paixões e eliminar o pior dos seus excessos. Seria mais ou menos assim. A pessoa, ela não... Sei lá, a pessoa, ela vamos pegar o exemplo, por exemplo, da pessoa que adultera. Tá? Ela tem um vício em prática de relação sexual. Então, ela para de fazer isso, mas ela entrega para algo que aparentemente tem uma consequência menor. Então, ela vai para a pornografia. Ela para de ter uma relação extraconjugal, mas ela canaliza para a pornografia. Então, ela elimina aquilo que configuraria no pior dos excessos e ela passa a se viciar em outra coisa que aparentemente para ela tem uma consequência menor. E a gente sabe que a consequência não é menor, é uma outra versão, é um outro jeito da pessoa, nesse caso, adulterar. Alguns apenas espiritualizam essa questão. Por exemplo, eles represam as paixões, mas eles passam a gastar um tempo adicional de oração, confissão ou pagam penitência. Ou seja, aquele desejo está tão forte nela que ela começa a todo momento confessar. Inclusive, Lutero tinha um pouco essa questão, que mesmo os mínimos pecados, ele ia lá para o seu confessor e falava do seu problema, da sua questão. Certo dia, o confessor dele falou o seguinte: olha, quando você tiver alguma coisa realmente séria, você me procura. Então, ele era alguém muito atormentado com essa questão de pecados. Mas muitas pessoas carregam tantas imagens pecaminosas e vivem em conflito que passam, inclusive, a pagar a penitência. Muitos se chicoteavam no passado por conta até de pensamentos impuros que tinham, ou de práticas impuras. Irmãos, o que nós precisamos fazer é um exercício espiritual de confissão, reconhecimento, de falar o seguinte: olha, eu sou fraco nessa área, e não tentar maquiar as coisas, tá certo? Não ficar ou espiritualizar demais essas coisas, mas dizer o seguinte: olha, eu sou fraco nessa área, me ajude em oração, me acompanhe nessa questão, porque eu sozinho não estou conseguindo. Então, sim, nós podemos vencer isso, e sobretudo com a graça de Deus. O problema é que essas paixões mudarão de aspecto e retornarão sempre por um outro caminho e por pensamentos cada vez mais
pecaminosos. O alvo da graça não é apenas ensinar a renegar ou renunciar a determinados pecados, mas ensinar a viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Irmãos, eu espero que vocês tenham conseguido compreender aqui essas questões que eu acabei de falar, senão depois vocês podem perguntar. Mas o que é viver de uma maneira justa, sensata e piedosa? Quer dizer, a questão de negar as paixões humanas e tal, aquelas paixões pecaminosas, é o aspecto negativo. Agora, no aspecto positivo, a graça me treina a ser uma pessoa sensata, justa e santa. Esse é o alvo da educação da graça, a sensatez. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa sóbria, vigilante e que se tornou assim por ter renunciado às paixões e ter recebido perdão. Você imagina que alguém era compulsivo em vários aspectos na vida dela. Mais uma vez, eu vou aqui usar o aspecto da compulsão sexual, tudo bem? Mais para a questão de exemplificar. Então, agora, ele vai canalizar isso pela compulsão das compras. Ou a pessoa que era viciada em drogas vai canalizar por uma compulsão ou vício em jogo eletrônico. Tá certo? Uma pessoa sensata, ela canaliza todo o seu coração para Deus. Ela busca o perdão de Deus. Ela busca interagir com a comunidade dela sem o uso de máscaras. Sempre se colocando na posição, olha, eu sou um pecador regenerado, perdoado, mas eu estou sofrendo em áreas que precisam ser tratadas. Aliás, irmãos, todos nós sofremos de uma maneira maior ou menor, em menor ou maior grau, em relação a algum tipo de situação ou pecado que nós temos dificuldade de lidar. E, nesse sentido, nós temos que procurar pessoas e sermos transparentes. A comunidade cristã, ela precisa ser uma comunidade terapêutica em que as pessoas podem ter as suas questões mais profundas de alma tratada. Então, aqui, recapitulando, sensatez sempre é o alvo de educação pela graça e que torna essa pessoa sóbria e vigilante, não alguém que é dada aos vícios. Também a graça, o alvo da graça é tornar a pessoa justa, porque ela própria foi alvo da justiça de Deus, do amor de Deus. Quem foi declarado justo por meio do perdão dos pecados são educados pela graça para serem justos. A terrível injustiça no mundo tem raiz nas paixões mundanas que atraem ou que extraem a sua força motriz da incredulidade. Então, quando nós praticamos a injustiça, essa injustiça ela é motivada pela incredulidade. Deus nos recuperou pela justiça dele. Portanto, nós podemos ter fé. E a fé nos move a sermos justos com as pessoas. A injustiça não poderá ser dominada. Ou melhor, a injustiça não poderá ser dominada se as paixões destrutivas não forem atacadas e despidas radicalmente até as raízes no poder da graça salvadora. Irmãos, uma pessoa injusta é uma pessoa gananciosa. Ela quer tudo para si. Ela não se preocupa se o seu ato vai lesar o outro, vai machucar o outro. Ela não está preocupada, mas eu, como uma pessoa justa, eu vou zelar pelo bem-estar do outro. Inclusive, eu vou ajudar para que haja crescimento profissional, crescimento financeiro, ou etc., na vida da outra pessoa. Tá? Isso é ser justo, é um aspecto dessa justiça. E também, o alvo da graça também é nos tornar santos. A santa devoção, acompanhada de justiça e sóbria vigilância diante das paixões, é uma grande força. Uma força que nos faz renunciar aos desejos mais, eu diria assim, mais perversos que nós podemos ter. Agora, eu gostaria de saber de você. Você tem alguma pergunta, alguma questão, algo que Deus falou com você até aqui, algo que não foi bem explicado, que a gente poderia tentar explicar agora? A palavra está com você nesse momento.
Marcos, gostei bastante dessa questão da graça de Deus que ensina. Porque quando a gente olha para a graça de Deus, a gente só olha o aspecto da salvação, né? Mas o que me ressaltou é a palavra paideia, que traz esse conceito de exortar, de encorajar, de confrontar e disciplinar. Muito interessante, gostei muito disso. Obrigado, Márcio, pela participação. Mais alguém gostaria de falar? Procure sempre fazer falas breves, começa do Márcio agora, tá? Que aí todos podem participar. Eu gostei também do que o Márcio falou, da graça que ensina, porque, não sei, eu queria se isso está certo. Porque essa graça é uma pergunta, essa graça que ensina é que me leva a proceder em santidade ou em agradar a Deus todos os dias. Não é porque eu fui salva que eu já estou tranquila, em paz, mas ela, ao me ensinar, me leva a ter uma conduta que agrada a Deus e que agrada as pessoas também. Exatamente, irmão. Assim, irmã, nós não aprendemos as coisas de maneira automática. Eu, por exemplo, sou cabeça dura, viu? Eu tenho dificuldade. Então, as coisas precisam ser sempre reafirmadas, tá bom? Então, assim, é a graça de Deus que me ensina. Porque sem a graça, eu não aprendo absolutamente nada. Fica um aprendizado intelectual. Mas se esse aprendizado intelectual não for transferido para a prática, de pouco adianta, viu? Marcos. Sim, Roda. Essa questão que você colocou muito clara, que pecado é aquilo que ofende a Deus. Uhum. Isso é um conceito muito bom e devia ser muito usado, né? Porque, na realidade, a gente pensa em grandes pecados, né? Que escandalizam, né? Na realidade, por exemplo, falar para uma pessoa de uma forma que não edifica a pessoa, para mim, já ofende a Deus, não é? Porque Deus fala que tudo aquilo que nós falarmos é para edificar as pessoas, não é? E quando a gente fala alguma coisa para alguém e joga a pessoa para baixo, não é? Desanima a pessoa, quando a gente não dá valor para a pessoa, quando a gente não incentiva, não ouve, isso também ofende a Deus. E isso nós fazemos muito, não é? Então, eu gosto de pensar que a gente, no dia a dia é que nós vivemos, não é? A gente não vive nos grandes eventos. E no dia a dia é que nós... É igual o casal, né? Como o casal está sempre junto, nós podemos ofender, né, muito a esposa ou o marido, porque nós estamos juntos. E ao fazer isso, a gente ofende a Deus, né? Então, esse conceito de que pecado é aquilo que ofende a Deus, isso é muito legal, muito simples de entender. Isso nos leva realmente a tomar muito cuidado na maneira como nós pensamos, na maneira como nós falamos, nós agimos, porque é no nosso dia a dia que a gente ofende a Deus. E a gente acha que é nas grandes coisas. Muito bom esse conceito. Joia, Ronda. Obrigado. Tem mais uma pessoa, talvez, que gostaria de falar? A última? Eu queria falar. Sim, a gente recebe a graça, a gente quer ser melhor, mas eu tenho certeza que tem coisas que a gente precisa jejuar. Só um exemplo bem curtinho, não é meu, mas é do Gil. Ele tinha muito, ele comia, quando a gente começou a namorar, comia meia forma de bolo. Podia estar queimado, podia estar amassadinho, mas ele comia. Aí, teve um tempo que o Massal, ele fez um tempo de jejum de 19 dias. Aí ele falou que ele ia fazer jejum de doce, e ele ficou os 19 dias sem comer doce. E daí em diante, eu sou a prova, ele não come mais esse exagero de doce. Ô, Esther, mas ó, a culpa é sua. É sua.
Você faz um bolo gostoso e aí ele come. Vai Não, fazer o era quê? ruim. É isso. Não, mas eu ainda bato firme. Tem coisas que tem que jejuar e orar. Não há dúvida, tá, irmãos? Quando eu falei assim que há pessoas que canalizam muita coisa, por exemplo, na oração, penitência, coisa, eu não disse que nós não devemos jejuar, orar e esse tipo de Sim. coisa. Uhum. Mas tem pessoas que vivem tão sobressaltadas com isso, porque talvez não reconheceram a graça de Deus. Tá? Então, elas têm que fazer tanta ginástica espiritual para tentar se livrar de alguma questão, tá certo? Tá? Mas você tá certo. Jesus, inclusive, falou assim, essa legião de demônios, né? Isso. Só se expulsa com oração e jejum, tá? Então, é isso aí mesmo. Tá bom. Eu vou continuar aqui com a nossa aula. Obrigado aí pela participação de vocês, tá? Muito bem. No verso 13 diz o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, todas as ações morais, a vida diária e a espiritualidade devem ser influenciadas pela bendita esperança, ou bem-aventurada esperança. É isso que tem que motivar. A vinda de Jesus vai inaugurar um julgamento tanto dos crentes quanto dos incrédulos. E isso é um fato que precisa ser levado a sério. Verdade que, da nossa perspectiva, Jesus está demorando para voltar, mas nós somos ensinados a ser vigilantes. Então, tudo que a gente for fazer na vida é de fato para exaltar a glória de Deus, mas porque nós estamos aguardando a manifestação da bendita esperança. Muito bem, se por um lado isso pode causar temor na gente, por outro lado, a vinda de Jesus, a prestação de contas, o julgamento tanto de crentes quanto dos incrédulos, precisa causar esperança. Lembrando que quando falamos de julgamento do crente e do incrédulo, é que o nosso julgamento será em relação às nossas obras. Que ali vai ser atribuído um galardão, que é algo especial que a gente não sabe o que é. Mas o incrédulo vai ser julgado para a questão de condenação, tá? Então, só essa pequena diferença aqui, pequena grande diferença, né? Nós não precisamos, amados, supor que qualquer bem praticado será esquecido por Deus. 1 Coríntios 15, 18 diz o seguinte: ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No dia do julgamento, no dia da revelação plena dessa bendita esperança, tudo aquilo que fizermos será levado em consideração por Deus. A expressão enquanto aguardamos a bendita esperança refere-se a um estado duradouro e movimenta nossa atenção para o fim dos tempos. O termo aguardar transmite a ideia de uma contínua atitude de expectativa, o que tem que afetar a nossa vida para melhor. É claro que no nosso mundo, nós somos muito imediatistas. O leite, ele esquenta em 30, 40 segundos. O café é expresso, é rápido. É algo assim que você colocou o copinho, apertou o botão, o café sai. É diferente daquele processo em que você precisa triturar o café, colocar ele em infusão, enfim, todas aquelas técnicas, né, que às vezes o catai vai lá na igreja e faz um café demorado, 15 minutos para fazer o café. Nós queremos algo bastante rápido, imediatista. Mas essa esperança que a gente aguarda é algo paciencioso, rotineiro e que deve tornar nossa vida melhor. A esperança e expectativa da vinda de Cristo gera essa alegria, confere um bem-estar e uma felicidade espiritual muito grande. E essa esperança, ela é bendita, pois também nos abençoa de uma maneira muito grande e acrescenta uma dimensão eterna à nossa humanidade. Quem está embriagado pelas paixões do mundo não consegue aguardar, mas viverá pelas paixões mundanas com desejo cada vez mais desenfreado. Quem é crente e ama Deus sabe aguardar todas as coisas. Inclusive, um jovem que namora sabe esperar pelo sexo depois do casamento, tá certo? Não é imediatista, porque ele canaliza
toda a sua vida naquilo que Deus deseja. Também a palavra diz o seguinte, o melhor aqui o nosso comentário, do que se trata essa bendita esperança? Bom, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É disso que se trata a bendita esperança. Aqui a bendita esperança é o retorno do Senhor Jesus. Apenas quem tem esperança é capaz de aguardar a volta de Jesus. Seu retorno será glorioso. Esse Deus que veio numa realidade muito simples e modesta de um ser humano, foi crucificado, mas ele foi exaltado. E ele se encontra presente, exaltado em nossas vidas, e de maneira exaltada e gloriosa, assim será o seu retorno. O nosso consolo, irmãos, não é construída numa expectativa de um mundo ideal ou numa liderança humana que é capaz de unificar e trazer segurança para o país, mas na esperança do retorno de um Deus real. Numa entrevista, o presidente eleito Biden, Joe Biden, se não me engano, esse é o nome dele, disse que ele vai trabalhar numa unificação mundial em relação à questão do combate ao coronavírus. Até podem tentar. A gente sabe que essa unificação, e não é ser pessimista, mas uma tentativa de unificação, ela chega a ser utópica, passa apenas pelos sonhos mais incríveis da nossa mente. O nosso consolo de unidade, ele tem que ser construída sobretudo em Deus, um Deus que não nos desaponta. E o verso 14 diz, ele se entregou a nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar, e para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Olha aqui a expressão boas obras surgindo. Jesus se entregou em nosso lugar de modo sacrificial, a fim de nos remir de toda maldade. E a palavra grega para maldade é anomia. Anomia. Irmãos, não é anemia, tá? É anomia. E pode significar iniquidade e desregramento. Trata-se de pessoas que rejeitaram a lei ou são sem lei. A palavra para lei, a palavra grega é nomos. Nomos. Isso é lei. Quando você fala anomos, esse prefixo a, ele fala ausência de lei. Então, a palavra grega para maldade é algo que é ausente de lei. É disso que se trata aqui. Trata-se de pessoas que são sem lei, que rejeitaram a lei de Deus e das pessoas, portanto, deram as costas para Deus e praticam o mal de maneira deliberada. E isso resultou em culpa e condenação. Estávamos presos, escravizados em nossa maldade, mortos em nossos delitos e pecados, de acordo com Paulo aos Romanos. Mas Jesus nos libertou e fez isso para sermos um povo particularmente ou exclusivamente dele. É disso que ele fez. Deus nos tirou de uma vida sem lei e nos colocou agora para uma vida em que a graça me move a praticar o que a lei pede. E aqui agora vamos fazer um parênteses. Quando eu falo lei, não é a lei cerimonial, mas são aquelas leis morais, aqueles pedidos morais, no sentido de rejeitar aquilo que é bom, de rejeitar aquilo que é ruim, mundano, para uma vida que é boa, uma vida que é agradável aos olhos do Senhor. Lá em Êxodo 19:5, Deus disse para o povo, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A ideia por detrás dessa questão é a de um general com seu exército que toma posse de uma terra após ter vencido a batalha. Aquele terreno se torna peculiar, pertencente por exclusividade, e vai para o general como um prêmio por sua conquista. Aquela terra que era do inimigo se torna dele como uma propriedade peculiar. Jesus morreu por nós e com isso derrotou o inimigo que nos mantinha em sua posse. Ele nos tirou das garras do inimigo. Após a vitória de Jesus, ele nos mantém como um povo peculiar dele. Irmãos, você e eu, a igreja é o prêmio da conquista de Cristo.
Nós somos o prêmio da conquista de Cristo. Israel havia sido escolhido para ser esse povo peculiar, mas eles quebraram a aliança e rejeitaram o Messias, esse papel de povo exclusivo, peculiar, um povo particular, pertence à igreja hoje. Então, a igreja é o prêmio de Cristo, da conquista dele, que ele fez na cruz. Cristo também nos purificou. Isso está relacionado com a santificação e refere-se ao momento que fomos salvos, mas também a um processo contínuo do poder purificador do Espírito Santo ao longo de toda a nossa vida. E isso se chama santificação, que é operada pela graça de Deus. Esse povo liberto agora deve ser um povo dedicado à prática das boas obras. Boas obras e graça salvadora não estão em conflitos. Elas estão intimamente ligadas. A graça de Deus nos possibilita a aquisição de novos valores. Não vivemos mais para nós mesmos de maneira egoísta, mas para Deus e também para abençoar as pessoas. As boas obras, irmãos, são a expressão prática de uma vida de santidade, em forma de gentileza, de uma vida diária caracterizada pelo altruísmo, em que eu coloco a outra pessoa em primeiro lugar. A ideia original aqui, e empregada em algumas traduções brasileiras, é que sejamos zelosos das boas obras. Significa que nós temos que ser entusiastas das boas obras, pois esta é a aplicação prática do amor de Deus na vida das pessoas. Um exemplo que eu gosto de me referir é o Joe Everson. Ele é um homem entusiasta das boas obras. Quando ele vai lá com a missão, se não me engano, missão global, alguma coisa nesse sentido, quando eles vão ajudar as pessoas em situação de catástrofes, ele vai lá com recursos, muitas vezes próprio, assim, realmente dando a vida dele em favor daquelas pessoas. Sim, porque são áreas de risco, e ele pode realmente colocar a vida dele em risco por amor aos outros. E ele é um homem entusiasta disso. Ele mostra foto, divulga, conversa. É muito agradável conversar com o Joe Everson sobre as missões humanitárias que ele realiza em tempo de catástrofe. Ali a gente vê um homem entusiasta. E é desse entusiasmo que a palavra fala aqui. O lugar das boas obras é tão, eu diria assim, é tão importante que não deveria ser deixado em segundo plano. As boas obras são consideradas como fruto necessário e acompanhamento imprescindível da graça de Deus. É necessário, irmãos, que a salvação da alma produza atos de piedade, de amor na vida do indivíduo, de amor pelo próximo. Essas obras, elas vão, no fim das contas, definir ou determinar o galardão que será recebido. Nós não estamos aqui falando de obras legalistas ou meritórias, como se a gente vai alcançar algum favor diante de Deus, mas nós vamos fazer boas obras como um testemunho da graça de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós atribuímos as obras aos espíritas, porque os espíritas fazem boas obras, porque os católicos fazem boas obras, mas a gente vive pela graça. Irmãos, nós estamos errando feio quando a gente não faz boas obras. Fizemos muito bem isso na pandemia, milhares de aventais costurados, muitas máscaras doadas, muita comida doada, mas nós temos que usar isso como treino para continuar fazendo isso ao longo da vida inteira, individualmente e como igreja. Aqui eu ilustrei com um coraçãozinho, tá? Em obras. Atenção, estamos em obras. Desculpe o transtorno. Isso é interessante. Na versão que vocês receberam, essa figura está deslocada para o final da página. Eu posicionei ela de uma maneira melhor aqui. Boas obras também é ajudar que o outro tenha o seu coração transformado, construído, sarado. Tá? Boas obras não se restringe apenas à doação de elementos físicos, como a cesta básica, o dinheiro, coisas dessa natureza. Mas vai além, vai no sentido de nós sermos agentes de cura da alma, do coração
dos demais, dos irmãos. Tá? Então, nesse sentido, todos nós podemos ser os enfermeiros do Jesus que é médico, irmãos. Todos nós podemos agir como enfermeiros da obra de Deus, no sentido de ajudar para que pessoas sejam saradas, tá? Que essa imagem possa nos ajudar a compreender um pouco mais isso. E, por fim, verso 15, é isso que você deve ensinar, exortando-os. Exortando quem? Os jovens, os velhos, os escravos, os livres, os homens, as mulheres, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Eram essas as questões que Tito deveria ensinar. Exortar de maneira determinada, revestido de toda autoridade. Tito não deveria ser fraco ou indeciso, não deveria hesitar, porque os gnósticos não hesitavam, eles eram muito incisivos, mas ele deveria falar e agir com toda clareza e de modo enérgico. Tal determinação não deveria vir apenas do esforço pessoal, pois desse procedimento só vem a dureza e o procedimento rude, mas, no caso de Tito, viria da força e da paciência de Deus. Então, quando o pastor fala lá no púlpito, ontem, inclusive, o pastor Guto falou o seguinte: olha, eu estou sendo duro aqui, mas não é esse o meu estilo. É claro que não é o estilo, é lógico, né? Porque ele está falando ali, revestido da graça de Deus, da graça de Deus. Ele fala de um jeito tranquilo, carinhoso, por mais duro que seja, isso não nos agride. Agora, claro, quando nós somos confrontados com algum erro, nós vamos nos sentir agredidos, mas não porque o pastor falou de uma maneira grosseira, dura, mas porque a palavra de Deus nos confrontou, tá? E aí vai falar o seguinte: ninguém o despreze, Tito. Estamos aqui falando de um homem jovem, e aqui tem o sentido de marginalizar, de desconsiderar, de desdenhar o outro. Talvez Tito poderia ser motivo de desdém, de desprezo. Para Timóteo também foi dito: ninguém despreze a tua mocidade. Tito não deveria apenas falar para os seus ouvintes, mas deveria cuidar para que fosse seguido. Alguém pode simplesmente ouvir e sair fazendo o que bem entende, pecar do jeito que fazia antes, desdenhando pelas costas, de uma maneira muito deliberada. A função aqui, tanto de Tito quanto de Timóteo, não era derivada da experiência da vida, era derivada de uma autoridade do cargo, e nem derivada da autoridade do cargo pelo cargo em si, mas era derivada do fato de eles darem ouvidos para Deus e obedecerem a Deus. E, nesse sentido, eles não deveriam apenas atrair ouvintes, mas pessoas que, além de ouvir, fossem praticar aquilo que estava sendo ensinado. Quando eles próprios, Tito e Timóteo, os pastores de hoje em dia, dão ouvidos a Deus e obedecem a Deus, eles terão os seus cargos, as suas funções, o seu ministério reconhecidos e serão seguidos por pessoas piedosas que desejam ter as suas vidas alinhadas com Deus. É fato que muitos púlpitos são ocupados por pessoas que não têm nenhum tipo de autoridade espiritual ou moral para estarem ali. Igrejas que são lideradas por lobos, cujo objetivo é o lucro. A obediência de Tito e de Timóteo resultaria em seguidores. Todo o revestimento da autoridade vem de Deus e tem de ser evidenciado na obediência da pessoa que está autorizada para fazer aquilo. Por isso que ninguém deveria desprezar Tito. Tito não se autopromoveu à função de pastor. Ele foi promovido, ele foi abençoado por Timóteo, que tinha o seu apostolado reconhecido pela igreja. Não é alguém que surgiu do nada. Tá? Isso é uma grande diferença com muitos que estão aí, inclusive nas mídias, que se colocam como pastores, mas de fato nunca tiveram esse reconhecimento por parte da igreja. Irmãos, eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que ficou? A palavra está com vocês.
Eu entendi muitas coisas. Desde ontem, com a palavra do pastor Guto, e a Bíblia, eu estou aprendendo que nem Paulo, o apóstolo, ele explicou a Tito o jeito que teria que ser feito, de uma maneira clara e decifrando todas as coisas, né? Porque Jesus já tinha, nós vamos buscar Deus na sua palavra. E Jesus já tinha ensinado tudo isso, né? Como, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, além de ter ensinado tudo isso, e fazer aos outros, amar os outros como você ama a si mesmo. Então, daí em diante, nós vamos já ser agentes de transformação na vida das pessoas. Porque se nós buscamos a palavra, os ensinamentos da palavra, e nós vamos amar as pessoas como nós amamos a si mesmo, nós já vamos ser um agente de transformação. E eu gostei da explicação dessa carta, das cartas de Paulo a Tito, porque ele nos ensina, além de tudo, nós termos a santificação pela graça de Deus. Eu gostei muito. Amém. Amém. Mais alguém? Temos vaga. É um assunto que eu gostaria de comentar. No versículo 15, fala para o Tito ensinar, exortando e repreendendo com toda a autoridade. Eu sei que para os pastores é difícil falar de púlpito, esse tipo de exortação e repreensão, né, com autoridade. Mas essa autoridade, ela vem de Deus, não é uma autoridade de mérito do pastor, né? Eu gostaria de deixar bem claro isso, que às vezes o pastor ele tem que puxar a orelha e há um receio de que nesse puxar de orelha as pessoas vão se ofender, né? Mas aqui diz claramente que a autoridade é de Deus. E quando quando alguém puxa a nossa autoridade usando a Bíblia, a gente precisa ter maturidade para reconhecer que isso é a Bíblia falando, não é o pastor tal que está falando, né? Eu sei que é muito difícil isso, mas a maturidade da igreja deve levar ao pastor ter liberdade para fazer uma repreensão em público, né? Mas eu sei que maturidade é uma coisa muito heterogênea, né? Na igreja existe gente de todos os níveis de maturidade, mas meu sonho é que a nossa igreja tenha um crescimento tal que consiga absorver uma repreensão e não olhar para o pastor pessoalmente, mas olhar para o ensinamento bíblico, né? Essa é uma coisa que
as igrejas sofrem muito por causa disso, por não ter o pastor não sentir essa liberdade, né? Mas nós precisamos ter essa maturidade de reconhecer que quando a Bíblia fala, é a Bíblia que está falando, né? O ensinamento bíblico, a pregação, é uma coisa necessária para nós, como pessoas, né? Independente do momento espiritual de cada um, né? Mas eu vejo essa necessidade da igreja crescer e reconhecer quando errou, quando precisa corrigir. É uma coisa difícil, eu sei que é muito, muito difícil, mas um dia, meu sonho é que a nossa igreja esteja pronta para isso. Obrigado. Muito obrigado, Gilson. Olha, sabe as palavras, viu? Muito bom, viu? Muito bom. Eu acho o seguinte, quando, por exemplo, o pastor, ele precisa apelar para a sua autoridade pastoral, é porque ele não tem autoridade, tá? Acho que isso é uma coisa. Ah, você sabe com quem está falando? Aí, né? O pastor que foi chamado por Deus não precisa disso, não é mesmo? Não precisa disso, tá? Ele vai ser duro, mas vai ser amoroso, não vai ficar xingando, tá certo? Às vezes é uma questão de temperamento, né? Na pregação, às vezes um pastor fala mais exaltado, né? Outro, pastor Guto é mais polido, né? Já tem essa fama na denominação. Outros já são mais enérgicos e tal. Mas o que nós não podemos ser é mal educados, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Ou com aquela coisa de ficar dando carteirada, né? Mas realmente usar da palavra de Deus, e se a pessoa não quer, bom, e há outras instâncias, então a gente vai tentando pelo amor, tá? Mas olha, Gilson, muito obrigado, acho que você acertou na mosca essa tua fala, tá certo? Não deve ser pessoal, a pessoa não deve levar pelo lado pessoal, mas entender que ali ela está sendo orientada e o pastor está realmente usando a Bíblia para fazer isso, tá? Eu não sei, mais alguém gostaria de refletir em cima disso ou não? Podemos orar para finalizar? Eu vou pedir que o Gilson, então, ore para finalizar esse momento, tá? Eu quero agradecer a participação de todos, tivemos bastante acessos hoje, né? Fiquei muito feliz com isso, tá? Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Temos aí entre 2 e 3 estudos ainda, tá certo? E aí a gente vai para outra carta, se Deus assim nos permitir. Gilson, por favor, ore para nos despedir. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer, Senhor, pela carta a Tito, que mostra o tremendo amor por nós, Senhor. E quando nós precisamos ser repreendidos, corrigidos, Senhor, a Tua palavra nos ensina com amor. E nós queremos estar prontos, Senhor, para reconhecer isso. Obrigado, Senhor, pela dedicação do pastor Marcos Roberto, do pastor Guto, em ensinar a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, na nossa mente, para solidificar esses ensinamentos e nós possamos assumir que o nosso papel como cristãos convertidos é de viver uma vida de obras que glorifiquem o teu nome, Senhor. Ensina-nos a sermos desprendidos e despojados, para que nossa vida possa ser bênção no teu reino, Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. Boa semana. Amém. Amém. Bom domingo. Deus abençoa. Bom domingo a todos. Bom domingo. Boa Bom macarronada. domingo, Deus abençoe. Frango e macarrão. Macarronada com frango, né?
Oh, é bom, hein? Com salsicha, melhor com salsicha. Ah, não. Salsicha. Não. E chimarrão do Guto. E chimarrão, né, Guto? Aí, bom domingo para todos. Bom Bom domingo. domingo. Oi, Giro, fala. Pastor Ulisses. Ulisses. Pastor Ulisses, tu está na mesma casa? Sabe, Estou aqui. Eu queria só saber se você continua na mesma casa. Sim, continuo na mesma casa. Tá bom. Vou levar manga para o senhor. Obrigado. Até mais. Bom domingo para todos. Tá bom? Aquela sua dúvida, Giro, eu respondo essa semana, viu? Não tive tempo de olhar aquilo lá, não, tá? Não tem problema, não. Mas eu também fiquei na dúvida, viu? Também fiquei na Só dúvida. foi uma curiosidade. A gente lê quantas vezes passou batido. De repente eu olhei e falei, mas de que ele está falando aqui? Eu olhei, li de novo e falei, já sei, acho que o pastor Marco vai descobrir para mim. Vou tentar. Bom domingo. Tchau. Valeu, Giro. Abraço. Abraço, pastor. Até mais. Abraço, Cláudia. Deus abençoe, tá? Como é que tá o preparativo aí para o final do ano, aí, a questão do Natal Luz? Não vai sair, né? Não vai sair. Poxa Não, vida. foi cancelado. Todos os eventos foram cancelados. Nossa. A gente está preparando um show agora em Curitiba. O primeiro show gospel, assim, para voltar ativa, né? Mas no final de janeiro está programado. Mas, assim, os alvarás estão tudo ok e tal, o prefeito abriu para fazer, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Se vai acontecer mesmo ou não, né? Em função da pandemia. Sei. Vamos ver. Mas tá bom. Tá nas mãos de Deus. Deus abençoe Tá, vocês. Bom domingo. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.